Fala comigo! Boa noite, graça e paz. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Um ano de vitória. Antes de mais nada, quero falar com você. O tema de hoje é para se pensar. Então, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo, comentando, compartilhando. Aperta o sininho para você receber as notificações todas as vezes que tiver um podcast. E o The Revolution está no ar. Produtor, solta aquela vinheta abençoada, meu querido. Vai! Boa noite, Luiz. Boa noite, meu querido. Tudo bem, bom? Figueiredo? Figueiredo Salve, guerreiro. não, né? Mas salve, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário pra você que você tá vendo esse vídeo aí. Mas espero que seja edificado com mais esse vídeo. Sim. Nessa semana aí. Mais um tema que eu acho que vai abençoar muita gente aí. E pra dar clareza pra muita gente, né? Porque muita gente fica Pois é, meu sem camarada. saber algumas coisas. E Isso. lembrando que esse tema foi pedido aí dos nossos inscritos aí. Isso. Entendeu? Uma das Então, nossas inscritas, na verdade. Aê! Palminha para ela! Então, vão deixando aí seu like, vai deixando aquela comentada, aquela curtida pra dar aquela moral, gente. Por favor, não esqueça, por favor. Mas vamos lá, meu querido. Vamos lá. Qual seria o tema de hoje, Luiz? Porque nós vamos falar sobre o seguinte. O que acontece na nossa sociedade, na nossa atualidade, Sim. com as questões, principalmente com as mulheres, sobre um casamento depois de estarem viúvas, ou depois de um divórcio, porque parece que cria uma rejeição. Qual seria um tema adequado? O que você acha de um tema adequado para isso? Um nome adequado pra isso eu ainda não tenho. Era sério que eu tô pensando. Eu não tinha pensado num título pra esse tema, na verdade. Para esse podcast. Pra esse podcast, né, na verdade. Mas eu acho que o porquê do preconceito com as mulheres viúvas e separadas, né? Porque o pessoal tem um pouco de preconceito aí dentro da igreja, fora da igreja, no entende? contexto cultural, social. Então, acho que mais ou menos isso aí seria um nome para o nosso tema de hoje. Então, se não falamos de um tema totalmente claro, vamos falar então sobre uma questão bem ampla aqui, então. Sim. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, ô Luiz, vai estar escrito assim, ó. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para se casar com estranho, a família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Sim. Só que o primeiro filho, versículo 6, que ela der à luz, tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não seja apagado da história ou de Israel. Sim. Certo? Certo. Luiz, se estamos falando que há um preconceito com um segundo casamento para a mulher, nós temos que notar algumas coisas e pontos históricos para entendermos isso. Sim. Beleza, vamos entender. Quando falamos dessa situação de segundo casamento, quando falamos do divórcio, de viuvez, o que nós mais encontramos no nosso ponto social, no nosso ponto na sociedade, né, isso é verdade, são pessoas questionando. Por que ela vai casar de novo? Ela tem que honrar a memória do marido. Para mim isso é uma lástima, uma fala desse modo. Porque mostra que a pessoa que está falando isso, ela não se preocupa com a mulher, com os sentimentos, com a vida. Só que isso não vem de hoje.
Isso vem, ó, de muitos anos. Pensando bem, quando a gente vai ler lá nas histórias Platão e a política, e vemos Sócrates, nós vamos ver que o relatar da mulher no contexto histórico, social, político, da mulher em meio à cultura e à religião, Sim. quase ela não é citada. Porque viviam num processo patriarcal, arcaico, misógino, muitas vezes opressor, muitas vezes não, literalmente opressor, em que a mulher não era tratada como um bem que dava-se para vender quando se colocava o critério da religião na frente, não é nem a moral humana, a religião na frente. Mas você não acha que dentro dessa bola que a gente está falando aqui, sim, era porque o mundo já não era de uma forma diferente, ele agia de uma forma diferente, não só dentro da religião em si, mas dentro do contexto social, cultural, sim. Porque ainda em outros países, por exemplo, hoje no Brasil, para mim, o Brasil ele é muito aberto em muitos sentidos. Principalmente se você pegar o que tem acontecido de separação, de divórcio, dessas coisas mais que tem acontecido dentro do sim. Brasil, ou até mesmo da viuvez, né, que é a pessoa que fica viúva, mudou muito. Vamos colocar de 30 anos pra cá, de 20 anos pra cá, mudou muito esse contexto, sabe? Então a gente não acha que tá dentro disso, dentro dessa parte social, dessa parte cultural, uhum. Esse pensamento, porque para nós chegar no Brasil dessa forma que hoje está muito aberto, muito amplo, você não acha isso, não? Não sei se eu consegui colocar mais ou menos sim, meu pensamento. Entendi. Perfeitamente, entendi. Vamos lá. Sim, podemos fazer uma colocação cultural, vamos dizer. Então, era a cultura de antigamente, a sociedade de antigamente, está mais a ver com cultura. Uhum. Sim, não vou dizer a boa parte, mas a grande parte disso tem a ver com a cultura. Sim. Só que a parte principal disso aí tem a ver com o ser humano. Olha só para você ver. Na Péricles, na sua Tucídides, depois da guerra, em 431 a.C., sim. Ele vai fazer um relato. Eu vou ler aqui o que ele está se relatando e assim, isso para não falar que é só Bíblia. Não, mas é porque isso aí, tá vendo? Essa coisa arcaica é da Bíblia, essa coisa aí misógina é da Bíblia. É a Bíblia que tem esse padrão de rigidez com a mulher. Não, olha só para você ver. Está escrito assim: se tenho de falar também das virtudes femininas, se tenho que falar, olha só para você ver. Dirigindo-me às mulheres, agora viúvas, resumirei tudo num breve conselho. Será grande a vossa glória se vós manifestardes fiéis à vossa própria natureza. E grande também será a glória daquelas que quem menos se falar, seja pelas virtudes, seja pelos defeitos. Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, parte 2, 45. Ou seja, vamos pegar por parte. Se tenho de falar também das virtudes, ou seja, ele já usou uma preposição assim, é o seguinte: olha, já que eu tenho que falar das mulheres, eu vou usar um termo aqui, e é o seguinte: que elas usem as virtudes femininas. Aí ele fala assim, ó, dirigindo-me às mulheres, agora viúvas, olha só como é que ele trata as viúvas. Resumirei tudo num breve conselho. Será grande a vossa glória se vós manifestardes fiéis às vossas própria natureza. Uhum. Mas qual era o entendimento da natureza da mulher para os homens daquele tempo? Era que ela era reprodutora, que ela era uma serviçal do lar, esse era o entendimento, para os gregos, e que a sua contribuição era em reproduzir e conduzir a sociedade para um lugar melhor, fazendo com que o parceiro dela, o esposo, né,
se tornasse alguém relevante através do seu trabalho. Mas é por isso que eu te perguntei. Uhum. Porque hoje a mulher, ela não é só uma mulher do lar. Hoje a mulher, ela tem vários serviços. Hoje, mulher recebe até melhor que homem, dependendo do serviço. Sim, sim, com certeza. Hoje, dependendo da mulher, ela vai virar e falar assim, não, eu não dependo do homem pra nada, eu dependo de mim. Eu dependo minha prima, eu tenho uma prima minha mesmo, que eu te falar que essa menina, ela tem apartamento, mora sozinha, tem carro e carrão, recebe muito bem, entende? Sim. E por outro lado, nós vamos passar um pouco até pelo feminismo. Porque o feminismo, ele traz muito isso. Esse empoderamento dela. Empoderamento no sentido assim, a mulher não precisa do homem. Ela pode tudo, ela consegue tudo, ela não precisa do homem pra nada. Entende? Entendo. E se você não tomar cuidado nesse sentido, você vai para um lado que você, mulher, vai sofrer muito. Porque você vai chegar num patamar que você vai achar que você é tão independente que você não precisa nem de nada mais pra viver. Não só do homem em si, mas você não precisa de nada, nem de ninguém, porque você depende apenas de você mesmo. Só que mudou muito esse pensamento cultural principalmente que eu tô falando aqui no Brasil, principalmente cultural Sim. da mulher. Porque hoje a mulher, ela não pensa mais, eu tenho que só ter filhos. Ela não tem só que cuidar de casa. Hoje tem homem que faz papel da mulher, nesse sentido, entre aspas, né? Que era cuidar do filho, que era fazer comida, que era arrumar a casa, que era lavar a roupa. Sim. Então, dentro desse contexto todo, teve mudanças, entende? E mudanças profundas. Não foi mudanças rasas, tiveram mudanças profundas. Mas voltando dentro desse contexto lá, um pouco mais para trás aí, que você tá falando do patriarcado, né? Desse lado mais humano. Então a mulher, nesse sentido, ela era vista mesmo como um objeto. Vou falar bem raso mesmo, bem claro. A mulher era feita como objeto. Porque ela era dominada e era como se fosse o dono mesmo. Hoje tem muita... É isso que eu falo com as pessoas. Hoje as pessoas, elas acham que ela é dona das outras. Vamos falar de homens, por exemplo. Tem alguns homens que terminam o relacionamento, eles acham que a mulher é dele. E porque se a mulher não for dele, não vai ser de ninguém mais. Então, se a mulher quer arrumar outro cara, eu vou lá, vou matar ela, porque eu me acho que eu sou dono dela. Eu me acho superior a ela, porque ela é o meu negócio. Sim. Entende? Então, assim, eu até saí um pouco muito dentro do seu contexto. Sim, aí, muito. Eu sei. Mas é porque a gente tem que olhar esse todo, sabe? Porque se todo. nós olhar só a pontinha do iceberg, nós não vamos entender muito bem o lá atrás. Entende? Sim. Então, volta um pouquinho atrás onde você estava pra gente continuar. Certo. Então, trazendo esse padrão, igual nós estávamos falando, essa coisa é muito cultural mesmo. A cultura grega aplicava muito isso. A mulher sem o direito, a mulher sem ver. Só que essa cultura grega, ela permeava as demais culturas. Porque o mundo grego era um mundo de influenciadores, já que essa palavra é da moda de hoje, eu vou relacioná-la ao anterior, ao mundo anterior, vamos dizer, à cultura anterior. Então, não é só uma questão da Bíblia. Nós lemos lá, a mulher tinha que casar quando não tinha filhos com o irmão para que ele desse continuidade à sua linhagem. O primeiro filho tinha que levar o nome do falecido. Então ela não tinha o direito, põe entre aspas aí, o direito de fazer as suas escolhas. E nós estamos falando, o assunto para tratar é por que as mulheres têm dificuldade em ter um segundo casamento. Talvez esse seria um bom tema. Um segundo casamento. Qual é a dificuldade das mulheres ultimamente? E quando nós olhamos profundamente para aquela sociedade antiga, nós vamos olhar que os gregos, bem para frente, você vai ver o panorama da mulher no século, vamos pular, no século VIII antes de Cristo, era muito uma coisa da mitologia. A mulher era vista como a deusa da fertilidade, a deusa do crescimento. Ela não tinha sua independência. Sim. Então, quando chegava a parte da sua viuvez, quando ela ficava viúva,
ela se perdia muito dentro de uma sociedade, dentro de uma política social que não dava amparo para elas em alguns contextos. Entre eles aí nós podemos ver o do grego. Mas se voltarmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver amparos para a mulher, só que de muita dificuldade. Não é como nós vemos hoje, que a mulher sozinha ela se vira, como você estava falando. Mas para aquela sociedade, a mulher não tinha, gente, podemos dizer para todos aí, ela não tinha como recorrer, ela não tinha aonde recorrer, essa é a verdade. Ela era amparada pela lei, mas também julgada pela lei. Ela não tinha uma outra saída, uma segunda, uma terceira alternativa, não tinha. Ou seja, ou ela aceitava se casar com o irmão do falecido, do falecido, ou ali ela estaria quebrando uma lei. Só que em Levíticos, lá a palavra falava que a oferta dada pelo povo para o templo era para cobrir o órfão, viúva e o estrangeiro. 3 classes. Órfão, viúva e o estrangeiro. Ou seja, ela tinha essa lei que a protegia. Aí a vida dela, ela possuía terras. Ela tinha direito à terra do seu esposo. Ela tinha direito às heranças, mas só algumas partes dela. Porque, afinal de contas, tudo ali era tribal. Antes de se tornar um reino, era tribo. Quase tudo era dividido em família. Então, para não perder o pedaço de terra, se ela casasse com um estranho e o estranho levasse aquele pedaço de terra, a família fechava-se dentro desse coluio. Olha, vai casar aqui dentro mesmo. Era 5 irmãos, um morreu, a mulher do que morreu teria que casar com um dos 4 ali. Então vinha por via de regras. Quem era o primeiro a se casar ali, que casava com a mulher. Então se chamava Sebastião, o pai que morreu, o filho que nascesse ia chamar Bastião. O Bastião Dornella. Bastião Júnior. Bastião Júnior. Aí tinha os Bastionetes. Ué. E ela continuava na terra, mas sujeita ao marido atual, que já tinha talvez uma esposa e já tinha um filho. Só que agora ela é a segunda ou terceira esposa, vai saber. E ali ela estava subjugada. E um jugo talvez muito pesado. Porque talvez ela falava com o marido assim, ó, teu irmão é um cretino, ele não presta. Mas aí o marido morre e ela tem que casar com um cretino. Olha que peso. Olha que sociedade. Então ela não tinha muitas opções. Mas se abre uma exceção. Você pode ler para nós Ruth? Capítulo 1 de Ruth. Vamos entender. Só um minuto que eu vou abrir aqui agora. Por que eu estou falando de Ruth? É bem que nós estamos falando, porque a dificuldade é na nossa atualidade. Isso, por gentileza. Beleza. Pode ler. Lê o contexto aí, até ali os versículos 15, aí a gente vai traçar uma linha de pensamento. Do 1 ao 15, né? Isso, o versículo. Deixa eu ler aqui agora para você, meu querido. Vamos lá. Na época do juiz, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com uma mulher e os 2 filhos, foram viver por um tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela e as suas 2 noras partiram do lugar onde tinham morado. Disse Noemi: vão, retornem para sua casa, para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês
encontre segurança e lar de outro marido. Enquanto voltavam para a terra de Judá, então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e disse: não voltaremos, não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia eu ainda ter filhos que vieram a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há espaço em mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja como sua cunhada está voltando para seu povo e para seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixes e que não te acompanhe. Aonde for, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separará de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi. Melhor me chamar de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida mais amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe a desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Beleza. Para quem não entendeu muito bem o que está acontecendo, essa é uma história de uma família que saiu de Belém e foram fugir, porque era no tempo de Juízes. Israel tinha acabado de sair do tempo de Moisés e começou a ter juízes. Dos 3 juízes, um deles teve todos eles tiveram problemas, só que alguns deles começaram uma guerra, 18 anos em uma guerra, aí fugiram de Belém, quando de repente tiveram uma grata notícia, que havia terra boa. Então, os filhos de Noemi casaram-se com mulheres que não eram, vamos dizer, israelitas. Essas mesmas mulheres foram para a casa de Noemi, viver em família, um modo tribal, aquela coisa, sabe, um puxadinho daqui, um dali. Só que elas eram moabitas. Então é muito difícil, porque eram estrangeiras. Veja bem, uma sogra boa faz um bom relacionamento. Ela consegue fazer o lar ficar unido. Uma boa sogra consegue ver a nora se apaixonar por ela. Imagine, Noemi perde o marido, sobra 2 filhos, 2 noras. Mas as noras não tinham filhos com os filhos de Noemi. Veja bem, os filhos também morrem. Sobra Noemi e 2 noras. Noemi se vê arrasada. Ela está tão arrasada que ela vê que o tempo de guerra acabou e ela tem que voltar. Ao voltar, ela vira para as noras e fala assim: vai procurar seu rumo, filha. Foram para mim excelentes noras, mas eu não vou ter filhos. Vocês não vão esperar se eu casar de novo para ter filhos. Eu não posso ter. Então vai caçar seu rumo, vai achar alguém para vocês. Só que ela era uma pessoa tão boa e tinha
algo diferenciado nela que as noras começaram a chorar. Uma foi embora e outra ficou. A Ruth resolveu acompanhar. No contexto da história, no capítulo 3, versículo 9, está escrito assim, ó. Quem és tu? Indagou ele. Sou uma serva de Ruth, replicou ela. E lhe rogou. Estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente, chegado e tens o dever de nos resgatar. Essa situação é quando Ruth está trabalhando, colhendo espigas de milhas pelo caminho, ela encontra Boaz. E ele pergunta quem é Noemi e quem é Ruth. E aí Noemi explica para Boaz todo o contexto. E ele vai para resgatá-la. Só que não dava para ele casar mais com Noemi. Então, Noemi esperta coloca Ruth na jogada. Faz uma meiuca ali, certo, meu parceiro? Camisa 10. Camisa 10, já colocou ela na cara do gol, falou assim, ó, é só você ir lá e conversar com Boaz. Um dia Boaz dormindo, sim ou não? Sim. Na história? Uhum. Boaz dormindo, ela tá dormindo aos pés de Boaz. Ela vai e pede... No capítulo 3, né? No capítulo 3, ela estende um manto sobre Boaz. E pede que Boaz se compadeça dela. Aí Boaz fala assim, olha, as terras de Noemi tá aqui. Também faz parte da minha família. Só que eu vou conversar com um dos meus familiares falando que Ruth tá solteira para ver se ele quer casar. Se ele não quiser casar com Ruth, eu vou lá e caso com ela. Só que ele já estava dando proteção. Só que dar proteção não é a mesma coisa de estar com Ruth. E por que Ruth é citada? Porque ela tem um livro. Por que a mulher Ruth tem um livro, assim como Esté? Porque nesse contexto judeu, o cuidado com a mulher é diferente dos gregos. É raro você ver algumas citações de mulheres no grego, a não ser em contexto mitológico. Na Bíblia você vai ver histórias magníficas de mulheres. E por que você está falando isso, Elias, se o contexto é casamento? Quando Ruth pede ele para estender o seu manto, dar asa a ela, cobertura, ela está pedindo ele em casamento. Ele compreendeu muito bem. Olha só para você ver. Numa sociedade patriarcal arcaica, a mulher pediu o homem em casamento. É difícil, né? Tenta achar a parte desse versículo aí, por favor. Qual que é? Sabe que é? Vai estar no capítulo 4. No capítulo 4. Tenta achar aí, que aí nós vamos ler. Mas o que aconteceu ali? Foi talvez a primeira vez que você vai ver uma mulher na Bíblia pedir em casamento um homem. Ela deitou-se aos pés dele na noite, depois do serviço, ele estava deitado no campo, ela vai e deita, e quando ele acorda assustado com ela, aos seus pés, ela fala assim, eu sou sua serva. É assim que está escrito no versículo. Estende sobre mim o teu manto. Aí ele entende, poxa, ela não quer só minha proteção, ela quer ser a minha esposa. Uau! Então, no contexto social, as duas mulheres ali estavam tendo um problema. Noemi, porque já era uma senhora, então era obrigação, então ali seria uma obrigação do sacerdote, das pessoas, das tribos, cuidar da Noemi como viúva. Isso não quer dizer que ela tinha regalias, que ela teria uma vida de rainha por ter sido mãe, por ter sido esposa. Não. A família teria que dar a ela um pedaço de terra para ela sobreviver. Não é viver, sobreviver. Ela teria que trabalhar duro, porque era uma mulher que não tinha cobertura de homens. É o contexto social daquela época. Ruth já tinha a esperança de casar e ter filhos, por ainda ser nova. Só que ela fez uma promessa para... Vocês viram que leram? Que ela fez uma promessa para Noemi. Olha, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Se não tiver no 4, eu acho que está no... Não, está no 3, achei aqui. Achou aí? Lê aí para nós, por favor. No 3, no versículo... Peraí, perdi. Perdeu aí? Achei. Agora achei, peraí. Vai continuando aí que eu vou só achar aqui, rapidinho. Tá. Então, o que acontece nesse sistema patriarcal de Israel? Achei. No versículo 9. Sim, lê aí. Ele pergunta, quem é você? E é pra ela, né? E ela responde, sou sua serva Ruth.
disse ela: estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é meu resgatador. Então, nesse momento aqui, é o momento que ela tá pedindo pra ele casar com ela. Tá entendendo, gente? Nossa, é o homem que tem que pedir a mulher em casamento. Já tem uma resposta aí, ó, que não é só o homem, não. Olha aí pra você ver. Tô pegando pesado, né, gente? Daqui a pouquinho vem um pastor e manda mensagem. Seu louco! Herege! Mas tá aqui, filho. Se você não entende, esse é o contexto. Porque ele tinha uma palavra que é usada nesse contexto aí, chamado Baal. E não é o Baal como Deus, mas é um Baal como Senhor. Ele tinha um senhorio sobre as duas. E ela está se rendendo ao senhorio dele para se fazer mulher dele. Até porque, pelo que se parece, ele ou já foi casado ou não tinha esposa. Ele já parecia ser um quarentão, entendeu? Um velho lobo, chegando aos 50. E ali ela está formando uma família com ele. Só que para Noemi era difícil, ela seria jogada de lado. Ruth dá um amparo totalmente para ela. Todo o livro de Ruth vai ver um amparo na fé e no cuidado de Noemi. E sabe por que ela cai tão exclusivamente nesse contexto? Porque lá na frente ela vai fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Que louco. Mas aí você fala assim, beleza, Elias, já entendi que isso aí no Velho Testamento. A maioria das mulheres, como Esther, Esther casou com um rei. Mas a maioria das mulheres tinham dificuldades. Quando perdiam seus esposos, o seu esposo, na verdade, né? Singular, estou pondo plural aqui. Ela tinha um problema sério, porque ela tinha que casar com um irmão. Imagina, se você não gosta, se você não dá bem com o cunhado, vai ter que casar com o cunhado. Era uma obrigação. Só que chega em Jesus Cristo, quando a gente vai ver lá, olha só para você ver, Marcos capítulo 12, versículo 19, está escrito assim, ó: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Isso foi, sabe, muitos anos, até Jesus Cristo, isso aí continuou. Se você olhar, abre aí, Marcos 12, 19, aí você lê o 20 agora, 20, 21 e 22. Marcos... Capítulo 12, versículos 19, 20, 21 e 22. 12, 19... Ou seja, até Jesus Cristo ainda estava nesse contexto. Mas Elias, e quando a mulher tinha filhos, ela sofria muito mais, porque se o marido tivesse deixado uma dívida, ela, além de não conseguir casar com outro homem por causa dos filhos, muitas das mulheres não conseguiam casar, por causa que já tiveram filhos. Já tinham uma certa idade. Os filhos não eram obrigados a cuidar da mãe? Sim. Mas lá em Reis, você vai ver que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, tinha uma dívida. O homem falou que ia levar os seus filhos. Ela correu até Eliseu e disse assim, ó: meu marido, teu servo, que era temente, morreu. E agora veio um credor querendo levar os meus 2 filhos. Eliseu olha para ela e fala: e aí? O que eu posso fazer por ti, filha? Você é viúva. Ela fala assim: eu não tenho o que fazer. Pessoal, ela poderia ter terra e tudo mais. Ela não tinha o que fazer. Ela tinha uma dívida e ela poderia perder os filhos, porque seriam mão de obras para trabalhar e pagar a dívida, como escravos. Era a lei da época. A cultura era assim. A sociedade era assim. Não só em Israel, mas em todo o ambiente do Oriente. Aí vem Eliseu e fala com ela: o que você tem em casa? Ela fala assim: a não ser um pouco de azeite. Pensa num profeta abençoado. Porque ela ia falar assim: ó, só tem um azeite. E mais nada. Ele ia falar: então deixa seus filhos ir, eu vou arrumar um marido para você. Ele fala: não, você vai continuar com seus filhos. Só que o azeite vai multiplicar e vai dar para pagar a dívida. Um profeta ajudou uma mulher viúva, mas ele não arrumou para ela um esposo. O contexto é meio nebuloso, mas é isso que se refere. Você achou? Achei. Leia para nós, por favor, a resposta. Vou ler agora. Marcos 12, 19 e 20, né? Isso, 21 e 22. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se algum homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos.
O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete filhos, finalmente morreu também a mulher. Até o 22, né? Pode continuar. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quanto os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Beleza. Olha só para você ver. A preocupação deles é saber de quem que ela era esposa. Não, mas morreu primeiro, era 7. Foi casando com um, com o outro, com um, com o outro, com outro. Aí morreu todo mundo, depois morreu a mulher. Ela é esposa de quem? Olha a confusão que isso estava dando na cultura do primeiro século de Cristo ali. Você entendeu, Luiz? Sim. Se era um problema para Moisés lá atrás, imagina para esse povo. Porque até então a cultura grega já estava se desfalecendo, estava vindo a cultura greco-romana. Os Césares estavam dominando. E para quem não conhece muito bem, era poligamia direta. Era deuses e a mulher continuava sendo tratada como lixo. Agora, vamos trazer para os nossos dias atuais? Sim. Luiz, fala comigo aqui. Por que é difícil para uma mulher hoje que não tem mais obrigação de casar? Por exemplo, se uma mulher tivesse casado comigo, eu morresse, ela não tem mais obrigação de casar com meu irmão. Porque você queria que ela tivesse obrigação? Não. Mas eu falo assim, ela é livre. Sim. Mas por que as mulheres que estão viúvas ou divorciadas do lícito na questão do divórcio, elas têm tanta dificuldade para encontrar um esposo para casar? É questão social, por exemplo, que as pessoas falam, ou de cultura. Por exemplo, a nossa cultura diz, igual você falou, é muito livre, mas ainda tem um pezinho atrás. Alguns homens, algumas famílias, poxa, mas fulano vai casar com fulana que já foi casada, tem filhos com não sei quem, vai assumir filhos de fulano. Ah, mas vai casar com mulher fulana de tal que tratava assim o marido. Seria isso, Luiz? As questões mais pessoais que atrapalham o segundo casamento ou não? Na minha mente, concepção, como homem, sim, eu acho que é meio cultural isso, sabe? Sim. Cultural meio / social. Porque a gente fica olhando muito o que as pessoas vão dizer, qual que vai ser a opinião dos familiares, sim, opinião dos terceiros, né? Das terceiras sim, pessoas. E em segundo lugar, você fica na sua mente pensando, o que será? Será que vai dar certo? Porque já tem filho, ou já foi casada, já passou pela experiência. Muitas vezes a pessoa, o homem em si, não passou pela experiência, não sabe como é que é o casamento, não sabe como é que é nada, e a mulher já passou por isso. Então ele fica muito assim, sim, com esse que é um preconceito, querendo ou não, com esse preconceito na cabeça dele, achando que não vai dar certo por causa desses tipos de coisas. Primeiro, por causa da sociedade, a opinião da sociedade. Em segundo lugar, a questão da cultura, porque também é cultural isso nosso. sim. Porque o homem, é aquilo que eu te falei, ele tem esse negócio de ser dono, ele tem esse sentimento de dominar, de achar que ele é dono, de achar que ele pode e a mulher não pode. Ele, sabe? Lógico que, entre aspas, né, que eu tô falando aqui, porque mudou muita coisa. Hoje o mundo tá muito mais aberto, principalmente aqui no Brasil. Porque se você for lá pro Oriente Médio, eles ainda continuam com esse tipo de regras, continuam com esse tipo de lei. Sim. Você pode ter 7 mulheres, o homem, se ele trabalhar e conseguir manter, ele pode ter. A mulher, ela não pode escolher qualquer um, ela tem que ser pagado o dote pra ela, pra poder casar com ela. É da mesma forma. Hoje, na verdade, eu falo assim, que a mulher no Brasil,
ela ainda tem que levantar a mão pro céu, cara. Juro. Pra muita coisa. Logicamente que tem muita coisa a melhorar? Tem muita coisa a melhorar. Tem muita coisa a evoluir? Tem muita coisa a evoluir. Mas em comparação, se você pegar de 20 a 30 anos atrás, ainda tá melhor, cara. Tá melhor, ainda né? tá melhor. Entendeu? Tem coisa pra melhorar? Tem muita coisa pra melhorar. Mas ainda tá melhor. Se você pega esse contexto que nós acabou de ler agora, que você acabou de explicar, de atrás, diante de Jesus, com Jesus, ainda tem esse contexto todo de tudo que estava acontecendo naquela época, de leis mesmo, imagina hoje se nós tivéssemos essas leis aqui no Brasil, funcionando. Entende? É muito complicado, mas eu acho que está muito enraizado dentro da cultura nossa mesmo, sabe? Como homem, como sociedade, entende? E como um intelecto mesmo da gente, o pensamento humano nosso mesmo, esse problema, sabe? De um preconceito de relação. Certo. Então, Luiz, veja bem, leia aí para mim 1 Timóteo 5, que nós vamos dar a resposta. Por que é tão difícil? Primeiro 5? Isso. Não repreenda esperadamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como seus irmãos, como mulheres idosas, como mães, e as moças como as suas irmãs, com toda a pureza. Continuar? Continua. Trate adequadamente como a viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos, netos, que eles aprendam ou comecem a colocar sua religião na prática. Cuidando de sua religião própria e retribuindo os bens recebidos aos seus pais e avós, pois isto agrada a Deus. Sim. A viúva realmente necessitada é desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplicas. Mas a que vive para os prazeres, ainda que viva, está morta. Dê-lhe essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém especialmente de seus parentes e não é importante de fé e é pior de um descrente. Continuar? Pior que um descrente. Aí tá bom. Nossa, mas peraí. Você não conseguiu entender? Não, eu consegui entender, mas é por isso que eu tô te falando, porque isso aqui é tão interessante, porque cara, a Bíblia, eu nunca tinha parado pra ler essa parte de Timóteo. E nem colocar isso em prática. Porque quando fala aqui, a viúva, quando ela não se dá, aqui como respeito, né? Como respeito que ela deveria dar, e se entrega para os prazeres, que ela quer dizer com certeza, os prazeres da carne, que muitas das vezes a gente quer se deleitar. Viúvas e divorciadas também. Né? A gente quer se deleitar nos nossos prazeres, isso. Né? Você tá morto. Sim. Você tá literalmente morto, e é verdade. Olha só para você ver que interessante. Para vocês entenderem, Elias, então o que as pessoas fazem é o quê? Preconceito. Paulo está dando uma instrução. A quem que ele está dando a instrução aí? Timóteo. É a primeira carta a Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, cuide das senhoras como se fosse sua mãe, das irmãs solteiras como se fossem suas irmãs. Das viúvas, zele por elas. Quando elas não tiverem o seu desejo realizado, ou seja, se o desejo dela é casar, é permissível e é didático que ensinemos uns aos outros a convencê-los a respeitar e a aceitar a mulher que está viúva a casar de novo. Preconceito ainda existe, Elias? Existe. Por que as pessoas não querem casar? Por causa dos filhos? Aqui embaixo você vai ver Paulo falando para os filhos fazerem o quê? Cuidar dos seus pais. Ou seja, se é uma viúva, o filho não é um peso. Na verdade, ele vai contribuir com o futuro marido para que cuide da esposa.
O certo é dizer, mas a mulher é divorciada e você sabe como é que é, Elias? É tudo preconceito da família que diz que é para me casar com uma mulher que ainda é solteira. Na verdade, é um preconceito que a família está tendo. Hoje, se você está viúva ou viúvo e quer casar de novo, você pode. Por que, Elias? Que eu faria isso? É tão difícil. É uma questão de viver. Há muitas pessoas que gostariam muito de viver uma nova vida com alguém. Dividir os problemas, as alegrias, os choros, risos, as contas, a cama, sentir os seus prazeres com uma pessoa. É aquilo de falar, né? A pessoa ela tem que ser feliz e Deus quer que as pessoas sejam felizes, né? Eu acho que muito tá dentro disso, pois a gente tem esse direito. O problema é se você fica vivendo debaixo de um fardo, debaixo de um jugo e não evolui. Porque se você não evoluir, você vai continuar parado. Só que também você tem que ir de acordo com o que a Bíblia fala. Não é que qualquer um que vai separar, não é separando e que vai casando de novo. Não é assim não. Não tô permitindo você falar assim, agora eu posso separar e eu posso casar de novo. Não gostei dele não, vou divorciar. Não gostei dela não. Não. Ela tem uma flacidez ali. Não é assim não. Estou falando de coisa lícita. Olha só para você ver. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Sua esperança em que ela quiser. É Deus que concede à mulher o livre arbítrio de escolher com quem que ela quer casar. Nós não podemos ter esse preconceito. Até porque poderemos ser os próximos viúvos. Verdade. Ou divorciado, ninguém sabe. A luta é constante para que se mantenha. A pessoa vive e mantém-se o casamento. Mas se. Certo? Certo. A palavra de esperança de Paulo é manter-se em oração. A palavra-chave é oração e súplica. É você orar e entender que, independente do que as pessoas falem, você está livre para se casar com quem quer. E quem quer que esteja agora ouvindo e fala assim, eu não casaria, reveja os seus posicionamentos, conceitos, a sua visão. Por que não? Eu aprendi uma coisa que eu vou deixar bem claro para todo mundo aqui, que é muito interessante. Tem pessoas que nasceram para casar e tem um dom de casar. Porque o casamento ele é um dom. Sim. E se você não tem esse dom para casar, não case mesmo. Se você sabe que você não nasceu para casar, que você não case. E você viva a sua vida de acordo com o que Deus fez. Mas também não é fazendo coisa errada aí de carnalidade, não. Eu tô falando quando a pessoa ela quer ficar sozinha, nasceu para ficar sozinha, que ela fique sozinha mesmo. Sim. Entende? Dentro disso. Mas isso é dom. É dom. Entendeu? Isso. Mas existe aqui no versículo 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos que ele fala são profetas, viu? Não é uma imagem de escultura, por favor. Socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de obra boa. Ou seja, ele está falando que até os 60 anos a mulher não é nem viúva. Ela é uma solteira. Você está solteira. Só que a discriminação, a falta de visão é tão grande que as pessoas conseguem falar assim, não, ela é viúva, ela é divorciada, então não dá, é muito problema. É uma discriminação, não pode. Não pode. Olha só, depois de 60, ele está falando que é muito difícil, mas para aquela época, vamos entender Paulo, entendeu? Para aquela época. Daqui para frente, filho, mulheres vivem até 90, 100 anos. Seja feliz, tenha alguém, viva bem. Não liga, homens e mulheres, senhora, não liga para que as pessoas estão falando. Aprenda a ser feliz com aquilo que Deus tem preparado para você. Luiz, para terminar. Eu só queria deixar aquela mensagem para vocês. Se você não tem esse dom, novamente, fique solteiro, fica solteira.
Entende? Vai viver sua vida para Cristo, vai entregar sua vida para Cristo, vai ganhar vidas, que é o que Deus quer. Mas se você nasceu e tem esse dom de casamento, cara, entregue-se ao casamento, porque casamento é bênção, casamento é de Deus, entende? E, cara, bola pra frente, beleza? Queria deixar um abraço, um beijo pra vocês, pedir pra vocês novamente dar aquela curtida, dar aquele comentário, dar aquele like. Sim. Deixa nos comentários aí pra nós aí, galera, temas relevantes, temas que vocês querem. Questione sobre o assunto de hoje. Vamos interagir. Justamente, vocês não estão na redonda de falar assim, não, tem que obedecer o que eles estão falando. E não, pode discordar. Certo, pode discordar também. Entendeu? Pode comentar aí o que vocês discordam e a gente vai estar entrando em contato com vocês, vamos estar discutindo. Também, se você quiser vir aqui sentar com a gente e debater também, não tem problema nenhum. Sim. E é isso aí. Queria deixar um beijo, um abraço para vocês. Você quer falar mais alguma consideração, meu querido? 1 Timóteo, que nós lemos agora, foi 1 Timóteo, capítulo 5. Aí leia o versículo 11 para você. Por exemplo, ele fala muito das viúvas jovens. E está escrito assim, não é perspicaz quando as viúvas mais jovens querem, pois os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, e se casar. Então, leia aí que você vai entender um pouco mais. Isso faz parte da instrução à igreja. Isso faz parte da instrução à sociedade. Tá ok, meus queridos? Estamos terminando mais um podcast. Compartilha esse podcast. Vai no nosso canal de cortes também. Tá ok? E você que está no canal de cortes, veja por completo o podcast de hoje. Tá muito interessante. E voltaremos com convidados. Tá bom? Vamos falar com alguns convidados sobre homossexualidade. É uma pessoa que trabalha muito tempo com isso. E aí? Essa palavra está se tornando chamada palavra de preconceito. Então vamos falar sobre um grupo chamado LGBTQI+. Tamo junto, obrigado. Tamo junto? Com Deus. Fica com Deus.